a vida, porque a morte já existia aqui, porque a morte entrou por um homem, o primeiro Adão. Aleluia. E o segundo Adão, Jesus Cristo, veio apresentar a vida. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 em diante, ele diz: ele falou, encontrarei descanso para vossas almas. Ele diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E encontrarei descanso para vossas almas. Então Jesus Cristo veio para dar descanso para a nossa alma. É por isso que um cristão genuíno, verdadeiro, ele não participa, ele não comemora, ele não faz parte de dia de finado, porque o crente não morre e ele dorme. Quem crê em Jesus não morre, ele apenas está dormindo. E se levantará para receber a coroa da vida naquele grande dia. Porque o apóstolo Paulo diz em Tessalonicenses que os que estão vivos não precederão aqueles que dormem. Então o verdadeiro cristão, ele dorme, ele não morre. Quem morre é aquele que não tem a vida eterna. Então se você está indo acender uma vela para o morto, sinto muito, muitas vezes ele está dormindo e você acha que ele vai ouvir ou que ele vai aceitar aquele ritual que você está fazendo. Jamais. Jamais. O nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Todos estão vivos diante do nosso Pai. É por isso que nós não estamos aqui para apresentar para você uma religião. Não estamos aqui para chamar você para fazer parte de nenhuma religião. Sabe por quê? Porque Jesus não criou nenhuma. Deus não fundou nenhuma religião aqui na terra. Deus não mandou criar nenhuma religião aqui na terra. Jesus Cristo veio anunciar a sua palavra. Ele não veio anunciar religião. É por isso que eu não vou te convidar para você fazer parte de nenhuma religião. Sabe por quê? Porque Jesus não está lá. Deus não mandou construir templo, colocar pessoas lá dentro. Que fique bem claro. As religiões foram criadas por homens, não por Deus. E os homens usufruem da religião para benefício próprio. Quantos milhões estão ganhando dinheiro hoje com velas, com excesso, com vários rituais que é feito no dia de hoje? Isso foi criado pela religião para comércio. Simplesmente para comércio. A religião, o apóstolo Paulo diz, no livro de Timóteo, no capítulo 6, ele diz que a religião é fonte de muito lucro, fonte de comércio. É para isso que foi criada a religião, para que o homem se beneficiasse da fé alheia. Porque Deus não criou religião, Jesus não criou religião. Se Jesus criou alguma religião, me mostra nas escrituras como que chamava essa religião dele. Você não vai achar. Jesus nem criou e nem mandou ninguém criar religião. Jesus deixou a sua palavra. Ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não disse a igreja, o templo feito de tijolo, pedra, argamassa, cimento é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a religião, se o templo, se a igreja, a qual você chama de igreja, fosse o caminho, Jesus não tinha dito que ele era que é o caminho. Então é por isso que nós não anunciamos para vocês uma religião nova, porque não existe nenhuma religião diante de Deus que Deus preparou. A única religião, o único serviço que é aceito por Deus é esta, Tiago 1, 27 e 28. Socorrer os órfãos, as viúvas e não se contaminar com este mundo. Isso que é religião verdadeira. O resto foi criado por homens para ganância e dinheiro e proveito próprio. Vamos ler a escritura. Livro de Jó, capítulo 14. Jó, capítulo 14. O homem nascido da mulher, é bem poucos os dias. Sai como a flor e se seca. Foge também como a sombra e não permanece. Aleluia, Senhor.
Então o Jó está falando que o homem que nasce de mulher, o homem, nós, todos, aquela criatura que está aqui, que nasceu de um útero feminino, ele nasce como uma flor, murcha como uma flor e seca como uma flor e desaparece. Esse é o destino, é o propósito. Foi predestinado todo homem vir aqui na terra, nascer e morrer. Agora a pergunta: o que você fará depois da eternidade, depois da morte? Porque no Evangelho, no livro de Hebreus, capítulo 12, capítulo 9, verso 27. Você sabe o que está faltando aqui? Só Ele diz: é mais paz e um som, um fundo de uma música, um som. Ele diz que depois da morte segue-se o juízo. Um hino não é bonito. Depois da morte segue-se o juízo. Depois que você morrer, depois que eu morrer, depois que eu partir, vai seguir o juízo diante de Deus. Depois que nós partimos daqui, nós prestaremos conta diante do Salvador. Estaremos diante do Salvador. Respeita todos vocês quando vão orar. E aí tá aquele que fica assim, ó. Olha aqui, ó, nós. E aí, vocês entram lá dentro, nós. Isso assim, velho. Diante do Criador. Estaremos todos diante do Criador. Para prestarmos conta de tudo que fizemos mediante esse corpo. Seja bom, ou seja mau. Deus, muito obrigado por a noite, né? Então, este dia é um dia a qual o cristão verdadeiro, ele se alegra, porque muitos comemoram a morte, nós comemoramos a vida. Porque através da morte foi gerada a salvação. Através da morte do Filho de Deus. Através da morte do unigênito, do separado, daquele que veio para tirar o pecado do mundo, igual está escrito em Isaías 52, 53. Veio a salvação ao mundo. Então o cristão genuíno, verdadeiro, ele comemora a vida que foi dada através do sacrifício da cruz. É por isso que hoje o verdadeiro cristão, ele se alegra de saber que um dia morreu um homem que não tinha pecado, que não tinha mácula, que não tinha mancha nenhuma em sua alma e na sua vida, enquanto ele pisou aqui na terra. Mas que ele, com a sua vida santa e reta, ele resgatou milhões e milhares com seu sangue. Este homem, Jesus Cristo, homem piedoso, caridoso, homem que amava, um homem que tinha um amor imenso, a qual nenhum dos seres humanos que estão aqui na terra chega ao rastro, nem ao pé do amor que a qual ele tinha. E ele nos veio da vida eterna. Ele disse: eu vim para que vós tenham vida e vida em abundância. E aonde você encontra esta vida? É somente em Cristo e na sua palavra. Depois que você partir deste plano, depois que você sair desta prisão a qual é este mundo, se você for um salvo, você fechará os seus olhos e descansará. E a tua alma estará descansando no pó, a qual ressurgirá no suar da última trombeta, do último chofar. É assim que as Escrituras apresentam. E no soar da última trombeta, todos os mortos, todos que dormiram em Cristo, ressuscitarão com corpos gloriosos, para receber nos ares o Senhor da glória, o soberano, aquele que veio humilde, montado em um jumentinho, mas ele era o Filho do Deus Altíssimo, cheio de toda a plenitude e o poder do Deus divino. Mas ele esvaziou de toda a sua majestade e de todo o seu poder, e veio aqui nesta terra decaída, cheia do pecado, da imoralidade, porque não fique você pensando que a imoralidade, que a safadeza, que a corrupção, ela só veio nesses últimos dias. Não, desde que o mundo é mundo, desde que houve o primeiro homicídio na terra, o mundo decaiu, as pessoas se declinaram para o mal. E aqueles a qual adoravam o Deus Altíssimo, o Deus Eterno, também se declinaram para o mal. É por isso que lá em Gênesis, no capítulo 8,
em diante. Começou a raça humana a decair na imoralidade, ao ponto que Deus interviu 2 vezes no plano deste mundo. Primeira vez no dilúvio, na segunda vez em Sodoma e Gomorra, porque era uma cidade sanguinária, era uma cidade violenta, era uma cidade que estava cheia de todo tipo de prostituição, de todo tipo de imoralidade que você pensar, eles praticavam, ao ponto que Deus teve que intervir e acabar com aquelas 5 cidades, incluindo Sodoma e Gomorra, a qual Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele deixa bem claro que os últimos dias serão como os dias de Noé. Será que você já imaginou como seriam os dias de Noé? Será que você tem noção como eram os dias de Noé? Assim será a vinda do Filho do Homem. Ele diz, será assim como era nos dias de Noé. No dia de Noé, as pessoas zombavam da pregação, a qual Noé dizia, Deus vai destruir este mundo. E as pessoas zombavam de Noé, as pessoas chacoalhavam de Noé, as pessoas diziam que Noé era louco, que Noé era doido, porque nunca tinha chovido sobre a terra. Mas Noé pregava, Noé dizia, Deus vai acabar com este mundo, Deus vai mandar o dilúvio, e as pessoas zombavam de Noé. E Jesus disse que os dias finais, os últimos dias, serão como os dias de Noé. E as pessoas não têm ideia de como que era aqueles dias, eram dias angustiosos. Você imagina a angústia que Noé passava de ver a situação que estava a humanidade. Agora imagina os dias de hoje. Imagina os dias de hoje como que não está. E a pregação do Evangelho é somente para te alertar. Nós não estamos aqui para te acusar. Nós não estamos aqui para chamar você para fazer parte de nenhuma religião. Não. Nós estamos aqui para te convidar a você a se arrepender, a se voltar ao Deus vivo, a se voltar para a sua palavra, se converter de fato e de verdade ao único que pode salvar a tua alma, ao único que pode dar descanso para a tua alma. Aleluia! Será que você não imagina que você tem uma alma e ela precisa de um repouso? E você só encontra repouso para a tua alma somente em Jesus Cristo. Jesus não veio dar repouso para a minha carne, para a nossa carne. Jesus veio dar repouso para a nossa alma. O que mais tem de importante no homem é a sua alma, é o seu ser interior. É isso que mais importa para Deus, é a tua alma. E como se encontra a tua alma? Em que estado espiritual se encontra a tua alma? Ele veio salvar aquele que se havia perdido. Ele veio salvar aquele que se havia perdido. Aí muitas vezes você diz para mim, irmão, mas eu já faço parte de uma religião. Muitas vezes você faz parte de uma religião, mas você não faz parte da igreja genuína de Cristo. Muitas vezes você faz parte de uma religião, mas você não é salvo, você não é liberto, você não foi transformado pela pregação do Evangelho, porque muitas vezes o Evangelho que você escuta nesses lugares é: venha, receba a sua casa, venha, receba o seu carro, venha, receba a sua vitória. Não é um Evangelho que te salva, não é um Evangelho que te limpa, não é um Evangelho que te liberta. Aleluia! É por isso que a pregação dos últimos dias é: se converta, se arrependa dos teus maus caminhos, porque é chegado o reino de Deus até vós. Há mais de 2000 anos, o reino de Deus está entre nós. Desde a pregação de João Batista, o reino de Deus foi chegado a nós. Mas quantos que querem o reino de Deus? Quantos que estão preparados para receber o reino do Pai? Quantos que estão preparados para entrar neste reino celestial? É por isso que a pregação do Evangelho é para que você se arrependa, saia do seu mau caminho, saia das suas más práticas, se liberte, busque a libertação através da palavra, porque a palavra de Deus, ela é que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Jesus não disse, conhecereis uma religião e a religião te libertará. Não, ele disse, e conhecereis a minha verdade e a minha palavra é que te libertará. Jesus não disse ao contrário. Ele não mandou você ir para a religião, que na religião você seria liberto. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aleluia! Você só consegue ser liberto através da palavra. E através da palavra você sai da prostituição, você sai do adultério, você sai do roubo, você sai do tráfico, você sai da canalice, você deixa de ser um homem vagabundo e se torna santo e irrepreensível diante do Pai. Aleluia! Só através da palavra é que você encontra a verdadeira libertação. Não é através da religião. Religião não liberta ninguém. Religião não transforma ninguém. Ao contrário, a religião afasta as pessoas do propósito original do Pai. E o propósito da religião é te afastar do caminho de Deus. Mas a palavra do Pai é te colocar nos braços dele e te dar refúgio para a tua alma e refrigério. Deus não está preocupado com o teu corpo de doença, de enfermidade. Deus está preocupado com a tua alma, com o ser que está dentro de você, aquele ser que tem raciocínio, aquele ser que pensa. É nesse ser que ele está atrás. É a tua eternidade que importa para Deus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, esta é a promessa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus padecerão perseguição. Este é o mandamento para quem serve a Jesus Cristo. Este é o consolo para quem segue o Messias. Aqueles que estão nele padecerão, sofrerão perseguição. Você está preparado para receber? É por isso que as pessoas buscam religião. Sabe por quê? Porque na religião você não é perseguido. Porque na religião você não corre risco de levar uma bala perdida por pregar o evangelho genuíno. Na religião você não corre risco de ser esfaqueado por pregar a palavra, porque você está dentro do ar-condicionado, do banquinho de couro, ouvindo baboseira de um homem que se titula teu sacerdote. Mas esse é o mandamento que foi dado para o seu servo, o servo do Messias. Aqueles que creem em Cristo padecerão perseguição. Aleluia. Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele diz, e vocês serão odiados por todas as nações, por todo mundo, por causa do meu nome. Jesus não disse, você vai ser odiado de todas as nações por frequentar Deus Amor, por frequentar a Assembleia de Deus, por frequentar a Universal. Não, Jesus disse, vocês padecerão perseguições, sofrerão perseguição, serão mortos por causa do meu nome. Não é por frequentar a religião que você vai ser perseguido, é por causa do nome verdadeiro, genuíno do Messias, é que você vai passar sofrer perseguição. É por causa do nome dele que você vai passar perseguição. É por causa do nome dele, da pregação genuína, que você vai morrer. Muitos vão morrer, vão perder a vida aqui nesse plano, por causa da exposição verdadeira e genuína do Evangelho. Só que quem Jesus levantou aqui nessa terra, aqueles que ele separou, são preparados para a morte. Porque as verdadeiras ovelhas de Cristo, elas são levadas para o matadouro todos os dias. É que Paulo fala em Romanos. Todos os dias, os servos de Deus são levados para o matadouro como ovelha. Porque o adversário da nossa alma anda ao nosso derredor como leão querendo nos tragar. O diabo, o inimigo da tua alma, a Satã, ele anda como leão querendo devorar a tua alma, querendo te matar, querendo acabar com o ser mais precioso que tem dentro de você, que é a tua alma. Ele quer te arrastar junto com ele para as profundezas, para o Sheol,
para o Guiena, para o inferno. E você não acorda para a realidade. Está dormindo no sono da indolência. Não está acordando, não está percebendo o perigo que você está correndo. Satanás quer te tragar, quer acabar com a tua alma. Acorda enquanto é tempo. Acorda enquanto a porta da graça está aberta. Ainda há tempo para você. Ainda há tempo para você. A porta ainda está aberta. O nosso Salvador está voltando. Ele virá com todos os seus santos anjos para recolher, para separar os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Eis uma pergunta: você está preparado? Você está preparado para o grande dia do Senhor? Para o arrebatamento da igreja? Para o dia que Deus vai arrebatar os seus? Primeiro Ele colherá o joio. Primeiro Ele separará o joio do trigo. E por último, Ele tirará o trigo daqui dessa terra. Preparará essa terra por um milênio. Até que essa terra seja novamente habitada pelo justo. Ouça bem, a promessa está em toda a escritura: os justos herdarão a terra. Os justos não herdarão o céu, herdarão a terra. A religião diz que você vai para o céu. É mentira. A única promessa que tem para o justo é terra. Terra. Mas Deus precisa purificar esta terra, assim como Ele fez para Noé. Lembra que Deus purificou a terra até Noé novamente habitar sobre ela? Assim acontecerá com esta geração, com este plano, com este mundo, a qual você conhece de planeta. Deus purificará com fogo. Ele purificará esta terra e novamente os salvos voltarão para cá, na Nova Jerusalém, para habitar para o século dos séculos ao lado do Eterno e do seu Filho. Amém? Que Deus abençoe o teu dia. Aleluia. Amém.